Então, meus amigos do coração, a administração tem que manter um fiscal no local da obra da execução do contrato, para que ele verifique se o contrato está sendo executado da forma correta. Para se comunicar com esse fiscal que representa a administração, o particular tem que deixar um representante. Qual é o nome desse representante? Um preposto, para que ele faça essa comunicação. Isso é um exemplo de controle concomitante, é aquele controle feito junto com o ato, simultaneamente, ao mesmo tempo que aquela realização, aquele ato administrativo. Enfim, joga aqui no nosso esquema. Vamos lá, com toda a força, garra. Eu sei que você vai passar, eu sei que você vai realizar seu sonho, mas para isso você tem que fazer a sua parte. Então, fiscalização é um poder-dever da administração. Isso é muito simples de entender, porque ao mesmo tempo que o Estado ele está acima do particular, ele não pode abrir mão de fiscalizar, logo é um poder-dever. Não precisa estar expresso no contrato e a administração vai deixar o quê? Esse representante no contrato para fiscalizar. Joia? A administração pode contratar uma outra pessoa se ela não possuir um servidor com conhecimento técnico necessário para fazer essa fiscalização. E a empresa, deixa o que pra gente? Um preposto. O particular, o licitante, o contratante, deixa um preposto para representar. Próxima aplicação a próxima cláusula exorbitante. Dentro de um contrato administrativo, a administração pública ela pode aplicar uma sanção para o particular, tá? Mas não existe aplicação de sanção sem o devido processo legal. Por isso elas devem ser o quê? Motivadas. Ela pode aplicar uma sanção quando o particular deixar de cumprir tudo ou quando o particular deixar de cumprir parte. Isso é muito simples. E tem que ter o processo administrativo, porque é um direito constitucional, porque nesse processo eu vou garantir o quê? Dentro daquele processo? O contraditório, e eu vou garantir a minha ampla defesa, né? Contraditório, contra-argumentar, contradizer tudo aquilo que falaram contra a minha pessoa. É o direito que eu tenho de ficar sabendo do processo. E ampla defesa é utilizar todos os meios de prova admitidos em juízo. Os meios de provas são as provas o quê? Lícitas. Bacana? Agora, quais sanções que eu tenho? Multa de mora. Lembrando que para o direito, mora é a mesma coisa que demora. Beleza? E a multa não impede que ele rescinda ou aplique outras sanções. Cuidado com isso. A prova te fala que se aplicar a multa, não pode aplicar a advertência. Pode sim, eu posso aplicar tudo junto se eu quiser. Joia? Então, eu tenho a multa de mora, eu tenho a advertência, eu tenho a multa comum, que não é a multa de mora. Beleza? Na multa de mora ou na multa comum, tem que ter um processo administrativo. Pode ser descontado da garantia, e se o valor passa da garantia, ele responde pela diferença. Então acompanha comigo, vamos supor que o contrato administrativo ele vale R$100 mil. Aí o agente público, o particular, deixou uma garantia com o Estado, já no começo do contrato, de R$5 mil. O que vai acontecer? Se o Estado aplicar uma multa para ele, ele pode descontar da garantia. Mas se essa multa for R$5 mil, e se essa multa for R$10 mil, o que o Estado vai fazer? Ele desconta da garantia e cobra mais quanto? Cobra mais R$5 mil. Bacana. Agora, nós temos a outra suspensão, que ela não pode... Eu vou até destacar isso aqui para você que você não cometa nenhum erro. A suspensão temporária, ela tem um prazo não superior a 2 anos, diferente da declaração de inidoneidade. Por quê? Porque o particular, ele só vai poder voltar a contratar com a administração quando ele se reabilitar. Olha só. Quando ele regularizar a situação dele. Então pode ser 1 ano, 6 meses, 5 anos, para sempre. É só quando ele se reabilitar. Bacana. O que ele tem que fazer para se reabilitar perante a administração? Muito simples, alguns critérios objetivos, por óbvio, ele tem que ressarcir, devolver a grana que ele pegou, e isso aqui ele vai ter que pedir 2 anos após a sanção. Então, primeiro, ele vai passar os 2 anos, nós temos o quê? 2 anos após a sanção, mais entrega da grana, o ressarcimento. Joia? Advertência, suspensão e declaração de inidoneidade, elas podem ser aplicadas junto com a multa, que foi aquilo que nós conversamos agorinha. Agora, ocupação provisória.
O que que o Estado pode fazer? Ele pode ir lá e pegar, por exemplo, o ônibus que o particular presta serviço e utilizar, joia? Então ele vai ocupar de forma o quê? Temporária. Isso aqui é interessantíssimo. Por quê? Porque recai sobre bens móveis, recai sobre bens imóveis, sobre os trabalhadores também, o pessoal, e também aos serviços. Para que serve a ocupação provisória? Para ele verificar se teve alguma falta ou para ele posteriormente rescindir o contrato. Então, isso aqui é para que a administração entre no contrato e verifique coisas que antes ela não podia verificar. Então, ela toma de conta do contrato. Agora, restrição do uso da cláusula do contrato não cumprido. Repete comigo, joga aqui na tela. Vai, repete comigo aí, exception non adimplente contractus. Quero ver com charme, com elegância. Ó o biquinho, cola seu rosto no monitor assim, bem aqui, bem pertinho. Quero ver o biquinho aqui, com charme, com elegância, exception non adimplente contractus. Professor, o que é a exceção do contrato não cumprido? Para a gente entender, eu quero que você me acompanhe aqui no nosso quadro. Bacana. Joga na tela aqui para mim, nosso produtor. Seguinte, a regra é que a administração ela sempre pode rescindir quando ela bem entender. Só que a exceção é a rescisão pela outra parte do contrato. Quem é a outra parte do contrato? É o particular. Só que o particular ele não pode rescindir quando ele bem entender. Ele só pode rescindir diante das hipóteses chamadas de fato da administração. Então, não é que nem um contrato comum, porque no contrato comum, se a outra pessoa não cumprir a parte dela, eu não faço a minha. Agora, no contrato administrativo é diferente. Isso só vai acontecer para o particular diante de 3 hipóteses. Para o particular fazer isso, ele tem que ir até o Poder Judiciário. Ele vai pedir isso em juízo, não é para a própria administração. Quais são as 3 hipóteses que isso acontece? A primeira hipótese é a não liberação da área, do local ou do objeto. A segunda hipótese é o não pagamento. A administração não faz o pagamento mensal do contrato por mais de 90 dias. Tá? Não é 90, é 91, é mais de 90. E a suspensão do contrato, da execução do contrato, por mais de 120 dias. Então, não é 120, é o quê? 121. Bacana, essas são as hipóteses de fato da administração. Volta para o nosso esquema, vamos lá, vamos botar para quebrar, que eu sei que você está sentindo que você está alcançando o seu sonho. Eu sei que você está sentindo que falta pouco para você passar se você continuar estudando bacana, sem faltar, com disciplina. Joia, sem deixar para depois. Não deixe o seu estudo para depois, senão você vai deixar o seu sonho para depois. Então, olha aqui, vamos esquematizar, vamos revisar bem rapidinho isso que a gente acabou de falar. Exceção do uso da cláusula do contrato não cumprido. Não é para administração, é para o particular. O particular vai pedir no judiciário, nas hipóteses, desculpem aqui a hipótese, tá? De fato da administração. E aqui é particular também. Olha só. A suspensão da execução da administração por mais de 120 dias. O atraso superior aos pagamentos, tá bom? Por mais de 90 dias. E a não liberação da área, do local ou do objeto para que seja realizado aquele contrato. Então, isso foi a nossa exceção do contrato não cumprido. Depois, a administração ela pode anular o contrato. Isso a gente conversou
no finalzinho da aula de licitação. Então, ó, anulação, revisando, é por motivo de ilegalidade. Então, vamos marcar aqui, ó, motivo de ilegalidade. E ela vai ter o quê? Alguns efeitos. Ela tem o efeito ex tunc, que é aquele efeito que retroage até a data de criação do ato, anulando a licitação desde a sua criação, e ela também tem o contratado também tem o efeito de fazer o quê? De indenizar o contratado. Agora, limite às cláusulas exorbitantes. Como nós já vimos, a gente tem um limite à cláusula exorbitante, que é o quê? É a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Então, o equilíbrio econômico-financeiro ele tem um limite que, como regra, pode alterar ou diminuir 25% e, como exceção, pode aumentar ou diminuir 50%. Se a gente estiver falando de reforma de edifício ou de equipamento, tá bom? O que vai acontecer aqui, ó? Nós temos os encargos dos contratados e a retribuição da administração. É a reciprocidade. Enquanto o contratado trabalha, a administração paga. Aí e essas cláusulas, aquela cláusula que a gente estava conversando de dinheiro, de valor, elas não podem ser alteradas de forma unilateral. E se tiver uma alteração, tem que ter um aditamento. O que é aditamento, pessoal? É um acréscimo, um documento que eu vou colocar ali na licitação, no contrato, para modificar, para alterar esse novo reajuste. Então, para manter o equilíbrio, nós teremos o reajuste de preço, caso seja necessário, tem que ter previsão na lei e tem que ter previsão no contrato, tá bom? Se está previsto no contrato, não significa que teve alteração, e se tiver previsto no contrato, dispensa o aditamento se ele for feito por uma simples apostila, Então, ó, o que você tem que gravar disso aqui? Tem que estar previsto no contrato. O fato de ser previsto no contrato não significa que foi alterado. Dispensa o aditamento, mas pode ser feito por um documento mais simples, que é o quê? A apostila. Tá? Então, eu posso fazer ou por apostila ou por aditamento, se tiver previsto no contrato. Se não tiver previsto no contrato, eu só posso fazer por meio de um aditamento. Agora, no contrato administrativo, existem cláusulas que não podem faltar. As cláusulas... Me acompanha aqui para a gente entender uma coisa. Rapidinho, vem cá. Ó, pensa o seguinte, as cláusulas exorbitantes, como a administração está agindo com supremacia, elas não precisam estar previstas no contrato. Elas sempre vão existir, mas tem cláusulas que devem estar previstas no contrato. Afinal de contas, como é que eu, contratante, eu vou saber o que a administração quer? Então, olha só, em decorrência disso, dessa necessidade, me acompanha aqui no nosso esquema para a gente ver aquelas cláusulas que devem sempre estar previstas no contrato e não podem faltar de forma alguma. Primeiro, eu tenho que ter o objeto contratado e seus elementos. Como é que eu vou saber? Eu tenho que ter a forma como a administração quer que seja realizado. Eu tenho que ter o preço, condição de pagamento, tenho que ter prazos, tá bom? Olha só, o crédito pelo qual ocorrerá a despesa, como vai ser pago, como é que a administração vai me pagar isso, quais serão as garantias, inciso 6º, os direitos e responsabilidades. Então, pessoal, o que eu vou arcar não pode faltar, ó, os casos de rescisão também tem que estar previstos no contrato. Enfim, você sabe que essa parte decoreba eu não gosto muito de ficar falando, então isso tudo depois você lê no seu material, essa partezinha daquilo que deve estar previsto no contrato. Mas o raciocínio é tudo aquilo que não pode faltar, que eu particular tenho que saber. As cláusulas exorbitantes são diferentes e elas não precisam estar previstas. Agora, regime de execução. Execução direta é quando a própria administração, por meio de seus próprios órgãos, executa o contrato. Então, ela contrata com a própria administração. Execução indireta é quando a administração faz o quê? É quando a administração ela contrata com terceiros e não com a própria administração. Quando ela contrata com terceiros, pode ser por preço global, que é o preço certo e total. Pode ser por a empreitada por preço unitário, que é quando nós temos UND, unidades determinadas. E pode ser por empreitada integral. E quando for por empreitada integral, é que eu tenho o quê? O empreendimento integral
contendo todas as etapas. Bacana? Pode ser por tarefa também, que é quando nós temos a mão de obra de pequenos trabalhos por preço certo, joia? Então é mão de obra de pequenos trabalhos, isso a gente chama de tarefa, isso é bem simples de entender, bem tranquilo. Agora, garantia. Professor, pode ter garantia no contrato administrativo? Sim ou não? Pode, mas para ter garantia tem que estar prevista onde? No edital. Então cola comigo aqui, vamos aqui entender algumas coisas sobre a garantia. É o seguinte, a garantia tem que estar prevista no instrumento convocatório, no edital ou na carta convite. Quem vai escolher se vai existir garantia no edital é a administração. Então, o nosso desenho, aqui é o edital. Aqui é a administração. Para existir garantia, o administrador público tem que colocar no edital. Então, é ele que vai escolher se ele vai colocar no edital. Se ele não quiser, não tem. Se tiver prevista a garantia no edital, o que vai acontecer? O particular, ele tem que fazer a escolha da modalidade. Olha aqui, ó, no nosso esquema, na nossa anotação. A escolha da modalidade é feita por quem? Pelo contratado. Então, olha só. Seguinte, se ele cumprir tudo direito, bonitinho, depois ele vai ter a garantia de volta nas mãos dele. Ele não vai perder a garantia. Ele pode dar a garantia em calção em dinheiro ou títulos da dívida pública. Lembrando que os títulos da dívida pública são os famosos precatórios. Pode ser em seguro garantia ou em fiança bancária. Qual é o limite? Até 5% do valor do contrato, como regra. Se for grande vulto, que é 25 vezes o valor da concorrência, aí ela deixa de ser 25% e passa a ser 10%. Então, como regra, o valor da garantia é 5%, como exceção é 10%, quando a gente está diante de grande vulto, que é 25 vezes o valor da concorrência, ou seja, 1.500.000. Bacana? Próximo tópico, duração dos contratos administrativos. Meus caros, quanto tempo que pode durar um contrato administrativo? Ó, a regra é que o contrato administrativo dure 1 ano para que ele coincida com as leis orçamentárias principais, a LOA mais a LDO, Lei Orçamentária Anual, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por isso, é vedado o contrato por prazo indeterminado. Essas duas observações são questões de prova. Pode existir que o contrato vai passar de 1 ano? Sim, nós temos as exceções. Primeiro, quando o contrato for contemplado no PPA, que é o plano plurianual, que tem duração de 4 anos. Segundo, quando nós estivermos lidando com serviços contínuos. Serviços contínuos são os serviços essenciais que não podem parar, que podem ser prorrogados de forma sucessiva por mais 60 meses, ó. E excepcionalmente mais 12 meses, dando um total de 72 meses. Por exemplo, o serviço de transporte, ele é contínuo, ele é essencial, não tem como a população ficar sem. Então eu posso, ó, terminar o contrato de 1 ano, mais 60. Se precisar, mais 12. Prazo máximo, 72 meses. E nós também temos uma observação para os programas, para o aluguel de programas, né? E equipamentos, daquela areazinha que tudo é muito rápido, que tudo que a gente compra fica para trás. Que área é essa? A informática. Nesse caso, os contratos eles podem ser prorrogados por mais 48 meses. Então, essas são as nossas 3 exceções sobre a duração do contrato, que, como regra, tem a duração de 1 ano. Olha só, formalização do contrato. Como nós já conversamos, o nosso contrato administrativo, ele tem que ser o quê? Escrito e formal. Tá bom? Se for verbal, não produz efeito. Pode ser verbal? Sim, é nossa exceção. Aonde? Nas pequenas compras de pronto pagamento, até 5% de 80 mil, que é o valor do convite, ou seja, até 4 mil reais. Tem que ser publicado em meio oficial de comunicação, que é o Diário Oficial, para que aquele ato seja válido. Beleza? Agora, um próximo tópico interessante também é a instrumentalização, a formalização do contrato. Como é que funciona? Me acompanha aqui no meu esquema, tá tudo escrito aí, mas eu vou desenhar aqui para você poder me acompanhar melhor, tá bom? Nós temos várias formalizações. A primeira formalização é essa aqui, ó.
A primeira formalização, só um minuto. A primeira formalização é o termo contratual. Quando que eu posso utilizar o termo contratual? Eu vou utilizar o termo contratual obrigatoriamente para concorrência, para tomada de preços e para inexigibilidade. Desde que o valor dessa inexigibilidade esteja dentro do valor da tomada de preço, esteja dentro do valor da concorrência. Agora, eu posso escolher nas demais hipóteses, ou seja, não é concorrência, não é tomada de preço, não é inexigibilidade dentro do valor da concorrência e da tomada de preço. Nas demais hipóteses, eu posso escolher o quê? Eu posso escolher uma autorização de compra. Olha que bacana, para formalizar o contrato, eu posso formalizar por uma autorização de compra. Além da autorização de compra, eu posso fazer isso por meio de quê? Por uma ordem de execução de serviço, a famosa OS, né? Ordem de serviço. Eu posso fazer também por meio de uma carta-contrato. Autorização de compra, ordem de serviço, carta-contrato e, por último, eu também posso fazer por meio de uma nota de empenho. Bacana? Assim, nosso contrato será formalizado. Quem gosta de cobrar isso aqui é banca de múltipla escolha, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas. Então, voltando aqui na formalização, olha só, instrumento de formalização. Nós temos o termo contratual, no caso de concorrência ou tomada de preço, ou dispensas e inexigibilidade, dentro desses limites. Deixa eu só organizar o nosso esquema aqui, ó. Dispensas e inexigibilidade dentro desse limite, não é só inexigibilidade, tá bom? E nas demais modalidades, nós podemos substituir de forma facultativa pelo quê? Pela carta-contrato, pela nota de empenho de despesa, pela autorização de compra e pela ordem de execução de serviço. Bacana? Vamos lá. Seguinte, alteração dos contratos administrativos. Como você já conhece, meu querido amigo do coração, nós temos a alteração unilateral, que é uma cláusula exorbitante, e um acordo entre as partes. Quando a gente tem acordo entre as partes, ó, eu escrevendo com o mouse aqui para você, ó, não existe limite. Larguei a canetinha e escrevi com o mouse. A letra ficou tremida, mas é muito legal isso aqui. Tem até uma borracha. Aqui, ó, não há limite. Vixe, pera, você vê como é que eu sou craque. Não há limite. Não há limite. Vem aqui, joga aqui comigo, me acompanha. Vamos entender esse raciocínio aqui, meus caros. Quando eu falo da alteração unilateral, nós temos que ter em mente que a administração ela pode alterar sem limite as cláusulas regulamentares e de serviços para uma melhor adequação técnica do projeto e suas especificações da sua melhoria. Porém, no que diz respeito às cláusulas econômicas e financeiras, elas não podem ser alteradas unilateralmente, porque nós temos aquele limite previsto na própria lei, que comumente, como regra, é 25% tanto para acréscimo quanto para diminuição, ou 50% para acréscimo e diminuição de reforma de edifício ou equipamento. Porém, se for um acordo, o que vai acontecer? Olha aqui, eu tô chegando mais perto de você. Se for um acordo, não existe limite para essa alteração, porque se você aceitou o acordo, se você acordou, se você aceitou aquilo, significa que você está disposto a arcar com aquele ônus. Então a administração chega para você e fala: particular, eu sei que eu tenho que observar o limite econômico e financeiro, mas olha, você aceita a gente modificar e a gente, a partir de agora, fazer um contrato nesses termos? E você fala: administração, aceito, vai ser bom para mim de qualquer forma. Então, quando tem um acordo entre as partes, é um segredo isso.
não existe limite. Não conta para ninguém, não conta para o seu concorrente, tá bom? Só conta para aquela gatinha do cursinho que você tá afim dela. Como é que você vai fazer? Você vai agora ficar de aluguelzinho barato com ela? Não, você vai falar assim, vem cá que eu vou te ensinar as alterações do contrato administrativo e eu vou te ensinar a parte mais legal, que é o quê? É um acordo, porque eu e você precisamos entrar num acordo. Enfim, brincadeiras à parte, volta aqui para o nosso esquema, vamos lá. Então, nós temos a alteração dos contratos, que pode ser unilateralmente, respeitando os limites, como nós já conhecemos, e o acordo entre as partes. Bacana. Execução do contrato administrativo. O particular, ele tem o dever de executar o contrato. Isso é uma coisa bem óbvia. A execução é a realização, tá? Então, ele tem que, olha só, ele tem que fazer isso dentro do que foi previsto, nos prazos que a administração preveu, nas suas especificações. E isso quem tem que fazer é tanto particular quanto a administração. É a reciprocidade, é uma característica do contrato. Lembra? Poder dever de fiscalizar. Olha o que vai acontecer. Se ele executar em desacordo com o que foi combinado, avançado, a administração pode interditar. Beleza? Agora, dependendo do que acontecer, a administração ela pode intervir, ou seja, ela pode paralisar a execução do contrato, quando o contratado não tem capacidade de executar aquilo que ele planejou. Então, ele entrou na licitação, sabia que não tinha capacidade técnica, o que a administração faz? Intervém para que o contrato ele não seja reincidido. Beleza? Outro tópico bacana, bem interessante, é a responsabilidade pela execução. Quem é culpado pelo que acontecer durante o contrato? Então, presta atenção. Seguinte, aqui eu tenho o Estado, aqui eu tenho o contratado e aqui eu tenho o particular que sofreu dano. Esse particular, ele pode cobrar o quê de quem? Ele pode cobrar do contratado os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais. Beleza? Olha só o que acontece. Porém, se a administração não paga o contratado, ele não responde por nada. Mas se a administração paga, ele responde por isso aqui tudo. Essa responsabilidade aqui, pessoal, ela é uma responsabilidade o quê? Só do contratado. Beleza? Agora, no que diz respeito aos encargos previdenciários, previdência social, nós temos uma responsabilidade solidária. O que significa isso? O particular, ao mesmo tempo, ele pode ir atrás do Estado e ele pode ir atrás do contratado. Não tem diferença. Ele não tem uma pessoa que ele vai cobrar primeiro. Tá bom? Então, aqui é a nossa responsabilidade dos encargos que nós já vimos e da responsabilidade solidária no que diz respeito aos encargos previdenciários. Subcontratação, nós vimos que ela é admitida quando ela for parcial e prevista no edital, e o recebimento do objeto pode ser provisório ou definitivo, o que significa dizer que a administração ela pode entregar parte ou ela pode entregar tudo. Então, ela pode falar assim, você vai prestar o serviço por determinado tempo ou você vai prestar o serviço por tempo indeterminado, mas fica claro que esse contrato tem que ser o quê? Prorrogado. Já é o que acontece, por exemplo, com as empresas de ônibus, de prestação de serviço de água, luz e telefone. Agora, inexecução dos contratos administrativos. Como é que acontece a inexecução? A inexecução, ela tem algumas espécies, tá bom? Que é muito tranquilo, isso aqui é só título de curiosidade. Ela pode ser de todo o contrato ou de parte do contrato, e ela pode ser por culpa do contratado, ou ela pode ser sem culpa do contratado. Se ele tiver culpa, ele vai sofrer as sanções. Se ele não tiver culpa, ele não sofre sanção e a administração vai ter que fazer o quê? Vai ter que indenizar, vai ter que ajudar o particular com tudo que ele arcou. Então, são causas alheias à conduta da parte. Olha que interessante. Quais são as causas que justificam a inexecução do contrato? Para essas causas, nós damos um nome bem interessante de teoria da imprevisão. São eventos que não tinham como ser previstos no contrato. Como nós vemos aqui embaixo, ó, eles são fatos estranhos à vontade das partes e que eles são imprevisíveis
e inevitáveis. Ele vai gerar um gasto tão grande que a melhor coisa que tem para fazer é acabar o contrato naquele exato momento. Beleza? Então o acontecimento ele acontece depois que o contrato é celebrado, as partes não podiam prever, então é sem culpa, e para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro, o contrato ele tem que ser o quê? Rescindido, ou a administração tem que pagar uma parte a mais para que o contratado não saia no prejuízo. Então, primeiro caso, primeira hipótese, caso fortuito, é um evento o quê? Humano, por exemplo, uma greve. Segunda hipótese, força maior, é um evento de quem? Da natureza. Bacana? Terceira hipótese, fato do príncipe. O fato do príncipe é uma determinação geral de quem? É uma determinação geral do poder público. Por exemplo, o aumento de um imposto. O príncipe é quem, ó? Ai, professor, o príncipe é você. Não, o príncipe é o Estado. Tá bom? Obrigado pelo elogio. Então, ó, fato do príncipe é o Estado. Quem é o Estado? O poder público. Então, por exemplo, ele aumenta o imposto. Você vende suco de laranja para a escolinha pública. Aí você compra a laranja do exterior para ficar mais barato. Porém, acontece que o imposto era R$5, agora ele passou a ser R$10, aumentou o dobro. Você vai ter um ônus muito grande? Sim, você vai ter um ônus muito grande. O que vai acontecer? A resolução do contrato acaba por ali mesmo, o Estado paga a parte dele e fica elas por elas. Ninguém sai no prejuízo. Interferências imprevistas, ó, elas antecedem a celebração do contrato. Ela já estava lá antes, só que ela só pode ser descoberta depois. Então, me acompanha no meu desenho, que você sabe que eu sou um desenhista profissional. Você foi contratado pela administração para fazer um metrô. Aqui é o terreno onde você vai fazer o metrô. O metrô ele vai ser construído aqui embaixo. Aqui é o subterrâneo do metrô. Quando você vem com as suas máquinas para furar, com a sua furadeira gigante, ó, você descobre que esse terreno é um terreno rochoso e que você não vai mais demorar 3 meses para furar. Você vai demorar 30 meses. Bacana? Vai causar um ônus maior? Vai. Já estava lá? Tava. Mas só dá para descobrir quando a gente começa a executar. Então, é uma interferência imprevista, ou a administração te paga mais, ou o contrato acaba por ali mesmo para que ninguém saia no prejuízo. E as hipóteses de fato da administração, que é a exceção do contrato não cumprido, quando o particular vai até o judiciário pedir para a administração a rescisão do contrato, que é a suspensão da execução da obra por mais de 120 dias, o não pagamento por mais de 90 dias, ou a não liberação da área, do local ou do objeto necessário para a celebração do contrato. Beleza? Para a gente fechar com chave de ouro o nosso encontro, quais são os principais contratos administrativos? Primeiro, é o contrato de obra pública. Tá bom? Construção, reforma, recuperação de uma obra pública. Contrato de serviço, como o próprio nome já diz, é a prestação de serviços para a administração. Tá? Não é serviço público, é quando você faz alguma coisa para a administração. De fornecimento ou de compra, beleza, é bem tranquilo. De concessão, que é quando a gente tem a delegação ao particular de um serviço público, por exemplo, quando a gente delega para uma empresa pública ou sociedade de economia mista a prestação daquele serviço, ou para um particular, quando a gente faz a chamada concessão, né? A concessão prevista na Lei 8987 de 95, que fala a respeito dos serviços públicos. Por exemplo, a nova rodoviária aqui do DF, que ficou show de bola. Pegar um baúzão na nova rodoviária, você paga agora R$3, que é a sua taxa de embarque, antes era de graça. Mas beleza, é uma PPP, é uma parceria público-privada. Joia? Agora, a concessão, que é quando o serviço público entrega para alguém a prestação daquele serviço. Daqui a pouco a gente conversa um pouco e com isso acaba aqui a nossa explanação. Mas para que você entenda, ó, a concessão, joga aqui na tela o nosso esquema, vamos lá, continua aqui no slide. A concessão, meus caros, ela acontece por causa de um fenômeno administrativo chamado descentralização. A descentralização, por sua vez,
ela pode acontecer de duas formas. E vem aqui comigo. Como é que pode acontecer a descentralização para a gente ter a concessão? A descentralização direitinho, bonitinho, do jeito que acontece, eu vou te contar daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco. Se eu fosse você, eu nem piscava. Eu já que clicava lá e ia direto. Beleza? Até daqui a pouco.